Na hora de implementar um trabalho de prospecção ativa, de outbound, é bom lembrar que existe o funil de marketing e o funil de vendas, né? O funil de vendas é embutido no funil de marketing e o importante é saber qual é o gatilho que faz com que a empresa que a gente está prospectando entre um funil de venda, ou seja, se torna uma oportunidade. Isso acontece quando essa empresa, digamos que abre a porta. A gente fala abre a porta porque a gente está fazendo uma prospecção, está querendo falar com eles, eles mostram interesse, mostram abertura a saber mais sobre o que a gente tem a propor. Todo tipo de ação, digamos, né, que vem antes dessa abertura de porta, ainda está no funil de marketing, sem estar no funil de venda, ainda está na fase macrofase de prospecção. Já quando a empresa ou o buyer persona da empresa, ou seja, a pessoa com quem a gente está falando daquela empresa, mostra interesse em conversar com a gente, a empresa passa dessa fase, desse gatilho da abertura da porta, a empresa entra entre as oportunidades, ou seja, no funil de vendas, ou seja, se torna smart lead e aí depois temos uma série de etapas, né, de qualificação, de proposta e tudo mais. Então é bom se fazer essa diferenciação, porque quando a gente estrutura o nosso CRM, né, nossa ferramenta para a gestão dessas etapas, é bom saber primeiro fazer essa diferenciação entre o funil de marketing, ou seja, tudo que acontece antes da abertura da porta e tudo que acontece depois da abertura da porta, ou seja, no funil de venda. Vamos ver como estruturar isso dentro do HubSpot. Então imaginemos que a gente tem uma empresa, né? Aí a gente sabe no HubSpot temos todas as propriedades aqui no lado esquerdo da empresa e sabemos também que podemos acessar a parte de negócio que representa a estruturação do nosso funil de vendas. Então aqui temos todas as etapas, né? Que voltando a nossa figura anterior, tudo que acontece depois da abertura de porta, depois dessa linha, né? Aqui, de forma geral, a gente mostrou, digamos, as macrofases um pouquinho padronizadas, mas obviamente quando a gente estrutura o CRM, isso vai ser personalizado conforme as necessidades do segmento da empresa, da nossa empresa especificamente. Então, pode ter mais etapas do que simplesmente Smart Lead, qualificado, proposta e cliente. O importante é saber que o que a gente estrutura aqui na fase de negócios são praticamente todas as etapas depois que a empresa abrir a porta. Então, pode, por exemplo, falar para voltar no futuro, abrir a porta, mas a gente não conseguiu ainda marcar uma call que a gente fala de briefing, de apresentação, o lead é qualificado, apresentação da proposta, envio do contrato, aí fechado o ganhado, né, ou perdido. Todas as etapas são aqui, depois. Mas vamos ver o que é que acontece para essas empresas em todas as etapas anteriores à prospecção. Eu preciso saber todas as empresas, qual é o status de cada uma dessas empresas na lista ao longo dessa prospecção. Se é uma empresa que eu já avaliei, mas não entrei em contato, uma empresa cujo buyer persona eu identifiquei, se uma empresa, se eu entrei em contato, mandei o convite para conhecer buyer persona, se ele respondeu, aceitou, se eu mandei um script de conexão, se ele respondeu, e daí vai. Então, tudo isso representa o que acontece nessa caixinha. Então, todas essas etapas, a gente, que eu acabo de apresentar, são antes do funil de venda. Então, ele ainda não abriu a porta, mas eu preciso rastrear essas etapas, né? Então, como é que eu faço? A partir de propriedade dentro do HubSpot, né? E a propriedade são essas características, digamos, que a gente encontra aqui no lado esquerdo. Então, como é que eu faço? Por exemplo, eu vou nas configurações do HubSpot, aí eu clico em propriedades, vou abrir outra aba. Aqui na propriedade eu posso acrescentar, vejo todas as propriedades que eu já tenho, né? E existem propriedades de contato, de empresa, de negócio, de ticket, né? Então a gente está definindo as etapas de uma empresa na macrofase de prospecção, antes da abertura de porta. Então a gente, essa propriedade deveria estar entre essas aqui, as propriedades da empresa. Eh, Todas essas que aparecem são propriedade padrão do HubSpot, criada por HubSpot, mas eu posso criar outras propriedades personalizadas. Como a gente está fazendo um trabalho em uma conta gratuita, eu tenho até 10 propriedades personalizadas que eu posso criar. Então, crio uma propriedade, é uma propriedade tipo objeto empresa,
uma informação de empresa, e aí, por exemplo, posso chamar fase das empresas. E aí, quando eu criar essa propriedade, eu vou usar seleção de menu suspenso, eu coloco aqui todas as informações. Então, por exemplo, empresa sem interesse, sem informações, por exemplo, já tenho aqui. Contato identificado, convite enviado, convite aceito. Se for no LinkedIn, né, eu envio um convite, a pessoa aceita o convite, aí eu começo a enviar o script, né. E pode ter outros casos, por exemplo, a empresa já é cliente, né, por exemplo, eu estou subindo uma lista, mas parte das empresas dessa lista já são clientes, ou empresas, depois, conforme eu for ver, é uma empresa que não é ICP. Não ICP, ou seja, uma empresa com que eu achava que poderia ser qualificada, mas eu acabo vendo que não é qualificada, então não faz sentido seguir nessa conversa. E daí vai, e aí posso salvar. Ó, aqui a gente pode ver que vai aparecer aqui e vai aparecer para fechar mais como quem criou. Eu acabo de criar, fase de empresas, né? Eu acabo de criar, tá? Depois a gente vai até deletar. Então o que acontece? Voltando aqui na página das empresas, aí eu quero que essa propriedade apareça aqui, certo? Então o que que eu faço? Eu vou ter que alterar as propriedades que aparecem aqui. Então eu vou em exibir todas as propriedades, clicando aqui, ó, tá? Eu abri em outra aba. E aí eu quero que apareça aqui, então o que que eu faço? Definir as propriedades padrão. E aqui que eu encontro essa aqui, fase das empresas. Ok? Então, clicando aqui e salvando, e dando um refresh aqui, ela apareceu aqui embaixo, né? Então, posso até subir para cima, por exemplo, aqui, posso colocar onde eu quiser. Pronto, então, se agora, voltando na página da empresa, dentro do nosso CRM, e der um refresh, eu posso ver que essa propriedade aparece aqui, faz as empresas e me dando todas as várias opções que eu configurei. Então, por exemplo, se eu, conforme for avaliar a empresa, eu posso ver, quantas empresas, essa empresa não consegui achar informações, ou identifiquei o contato enviado, e daí vai. E aí, estando aqui, por exemplo, contato enviado, eu sei que, fazendo essa análise com todas as empresas, né, depois, por exemplo, aí eu coloquei contato enviado, eu posso também fazer um trabalho de filtragem depois, quando eu for ver a lista de empresas, faço, eu quero adiciono um filtro, fazer o filtro de fazer empresa, e eu quero saber todas as empresas, que estão na fase sem informações, todas as empresas que estão em cada uma dessas fases. Então eu consigo dar uma olhada, ver de forma ter uma fotografia de quantas empresas estão em cada etapa, lembrando do funil de marketing, ou seja, antes da abertura de porta. Isso vai me dizer, eu posso colocar isso numa planilha e ter uma ideia do desempenho do meu trabalho de prospecção, ou seja, quantas empresas estão indo mais para frente. Por exemplo, se tiver muitas empresas que não são ICP, significa que tem um problema lá atrás na formação da lista. Então, eu consigo fazer esse tipo de análise. Obviamente, a mesma coisa pode ser a nível de contato, criar uma propriedade a nível de contato, uma propriedade que seria a fase do contato, por exemplo, né? Sempre um funil de marketing, eu posso ver, definir, por exemplo, não é um buyer persona, o contato enviado, convite enviado, convite aceito, script 1, script 2, e daí vai, né, fazendo teste a nível de contato. É bom fazer isso a nível de empresa e de contato, por quê? Porque às vezes eu posso tentar fazer uma conexão com mais de uma pessoa por cada empresa. Por exemplo, tem uma empresa que eu quero prospectar, aí eu tento fazer a prospecção com o CEO, né, conectar com o CEO. O CEO não aceita ou não respondeu ao meu contato, ao meu script, aí eu tento, por exemplo, com o diretor comercial, por exemplo, e aí ele aceita. A empresa será como convite aceito, certo?
Agora já a nível de contato, talvez um aceitou e outro não, né, então ou os 2 aceitaram, significa que tenho 2 contatos que aceitaram, mas a empresa é única, então é bom ter esse relatório separado, ao nível de empresa e ao nível de contato. E também porque, eu poderia pensar, por exemplo, de mandar para se o primeiro não respondeu ao script, eu posso mandar o script A, por exemplo, posso mandar para o na segunda tentativa o script B, porque talvez com um outro script, a pessoa poderia responder. E daí vai, a gente vai fazer vários testes, né, mas o ponto é eu posso criar propriedades tanto dentro da empresa, quanto dentro do contato, para definir todas as várias fases dos contatos e das empresas dentro da macrofase de prospecção, assim, aqui ó, antes de abrir a porta. Lembrando que uma vez que o contato abre a porta, ou seja, ele está interessado a falar com a gente, então a empresa entra no funil de vendas, né? E então a parte de propriedade, né? Se torna oportunidade, né? A gente até esqueceu de colocar, mas a gente coloca toda. É bom saber que a gente pode sempre, em qualquer momento, acrescentar ou tirar, enfim, alterar essas propriedades, né? A gente poderia acrescentar aqui oportunidade, né? Nesse caso, no funil de marketing, essa empresa entraria em oportunidade, e no funil de vendas a gente vai vendo de forma detalhada em qual fase essa oportunidade se encontra.